Você verá como conectar o sensor ao motor, como configurar um osciloscópio MT Pro e gravar o sinal para uma análise mais precisa. Vou demonstrar isso em um Subaru Impreza com motor 2.0 LEJ20. Este teste permite realizar um diagnóstico rápido do sistema de distribuição de válvulas. Precisaremos de um sensor de queda de pressão PDC, um sensor de sincronização capacitiva LX1 e um osciloscópio MT Pro com o software. Gostaria de salientar que existem duas maneiras de realizar esse teste. A primeira maneira é registrar as pulsações de pressão com o motor em marcha lenta. A segunda opção é registrar as pulsações durante a partida do motor. Ambas as opções têm seus prós e contras, sobre os quais falarei em outro vídeo. Por agora, vou me concentrar em como conectar os sensores corretamente. Recomendo que ambos os testes sejam realizados com o motor aquecido à temperatura ambiente. Caso o motor não ligue, realize o teste mesmo assim. Em primeiro lugar, precisamos analisar o projeto do coletor de admissão do carro em diagnóstico e encontrar o melhor local para posicionar o sensor. Para minimizar erros na forma de onda, o sensor deve estar à mesma distância de todos os cilindros do motor. Caso contrário, esse fator deve ser levado em consideração na análise. Nesse caso, conecte o regulador de pressão de combustível ao tubo de conexão no coletor de admissão. O regulador é mais ou menos simétrico em relação às válvulas subaquáticas. Ao desconectar o regulador do coletor de admissão, o comportamento do sistema de alimentação de combustível muda. Mas isso não afetará os resultados do teste. Então, basta retirar o tubo da porta e conectar o sensor PDC a ele. Normalmente, você precisa de um tubo de borracha com diâmetro adequado. O comprimento do tubo deve ser o mais curto possível, caso contrário o sinal ficará distorcido. Conecte o sensor. O próximo passo é conectar o sensor de sincronização. Falarei mais sobre como conectar esse sensor em outro vídeo. Aliás, este teste pode ser realizado sem um sensor de sincronização, utilizando apenas um sensor de queda de pressão. Mas, neste caso, o teste apenas indica se existe um problema ou não, e não é possível relacionar o problema a um cilindro específico. Este método economiza tempo e é prático caso o sensor de sincronização seja difícil de localizar devido às características do motor. Portanto, basta conectar o sensor de queda de pressão e observar rapidamente o sinal de pulsação. Se nenhum problema for detectado, prossiga para outros testes. Caso seja detectado algum problema, conecte o sensor de sincronização e repita o teste para localizar o cilindro com defeito. Neste vídeo, vou mostrar o teste completo. Para isso, basta montar o sensor próximo à bobina do cilindro. Lembre-se que normalmente o sensor é fixado na bobina do primeiro cilindro. Mas, no meu caso, estou lidando com um motor boxer, então o acesso à bobina de ignição do segundo cilindro é muito mais fácil do que a bobina do primeiro cilindro. Além disso, não possui uma ordem de disparo comum. Devemos levar isso em consideração ao configurar o osciloscópio. A maneira mais rápida de montar um sensor é fixá-lo à bobina com fita dupla face. É isso que vou fazer. Infelizmente, a visibilidade é ruim. Tentei dar o máximo de zoom possível para que você pudesse ver o sensor conectado à bobina de ignição do segundo cilindro. Agora que terminamos de conectar os sensores ao motor, precisamos conectá-los ao osciloscópio. Recomendo que seja feito na seguinte sequência: inicie o software MT Pro. Clique no botão Workspace e, em seguida, em Cylinder Comparison e em Take Depression Sensor. Ao clicar aqui, você inicia a configuração automática dos parâmetros do osciloscópio para gravação do sinal. Você também pode consultar a aba Comparação de cilindros, que analisa automaticamente o sinal fornecido e exibe dados estatísticos. Volte à aba Osciloscópio e preste atenção aos canais ativos.
O programa recomenda qual canal e sensor conectar. Além de realizar as pré-configurações necessárias da faixa de entrada. Se necessário, isso pode ser alterado, mas na verdade não é preciso. Basta seguir as recomendações e conectar o sensor de acordo. Conecte o sensor PDRC ao primeiro canal do osciloscópio. E o sensor de sincronização ao canal 9. Agora que todas as conexões necessárias foram feitas, podemos começar o teste propriamente dito. As medidas de segurança não devem ser ignoradas. Antes de começar, certifique-se de que os cabos dos sensores e de outros equipamentos de diagnóstico estejam localizados a uma distância segura das peças móveis. A caixa de velocidades deve estar em ponto morto. Com isso em mente, você pode começar. Agora precisamos esperar um pouco até que a marcha lenta se estabilize. Entretanto, estou finalizando as configurações na aba Análise. Acesse a aba Comparação de cilindros para alterar a ordem de ignição. Já que neste motor os cilindros funcionam na sequência 1 3 2 4. Nesta caixa, selecione o sinal do canal 1 como sinal principal. Na caixa Synchro, você pode ver o canal de sincronização selecionado. Na caixa seguinte, clique na seta para selecionar o número do cilindro. No meu caso, é o segundo cilindro. Após ajustar todas as configurações, volte à aba Osciloscópio e inicie a gravação. Você pode ver como o sensor de sincronização está sendo configurado automaticamente. A configuração automática levará algum tempo. Pode ser desligado, se necessário. Em seguida, inicia-se a gravação do sinal. Como a amplitude do sinal 007.59.320.008.2.07.320 ocupa apenas uma pequena parte da tela. Aumente a amplitude para facilitar a análise. Depois disso, é recomendável reiniciar a gravação. Um registro de 10 segundos é suficiente para a realização de um teste completo. Quando terminar, pare a gravação e desligue o motor. Agora, não vou entrar em detalhes sobre a análise dessa forma de onda. Basta saber que isso indica um motor saudável funcionando de forma constante. A julgar pelo ritmo e repetição do sinal. Os picos e vales são praticamente idênticos. Desvios em qualquer parte sugerem um problema no motor. Vou fazer um vídeo separado sobre como detectar esses problemas. Por agora, vou mostrar as ferramentas que facilitam a análise de sinais. A primeira ferramenta é a aba de comparação de sinais. Como você deve ter notado, todas as configurações necessárias foram ajustadas. Basta clicar em Análise. Os sinais são mapeados de acordo com seus cilindros. Você pode alterar o modo de mapeamento para tornar a comparação de cilindros mais conveniente. À direita, você encontrará a janela de estatísticas, que fornece informações sobre as leituras médias calculadas na forma de gráficos de barras ou de linhas. Isso permite encontrar rapidamente as periodicidades do sinal e começar a analisar essa porção. A segunda ferramenta útil é uma régua, que correlaciona a área do sinal com a temporização da válvula. A régua se ajusta automaticamente a diferentes sinais.
incluindo o sinal do sensor de queda de pressão. Agora vou falar sobre a segunda técnica de diagnóstico. Este teste é recomendado quando um motor não liga, ou quando é necessário descartar problemas relacionados à combustão do combustível e dar ênfase ao diagnóstico do mecanismo. Para o teste, são necessários uma bateria totalmente carregada e em perfeitas condições técnicas, além de um motor de arranque em bom estado para realizar o teste. Primeiro bloqueie o motor para impedir que ele ligue. Normalmente, existem 4 maneiras de fazer isso, desligando o sistema de ignição, o sensor de posição da cambota, os injetores de combustível ou a bomba de combustível. A desvantagem dos 2 primeiros métodos é a ausência de faíscas, portanto não há sinal de sincronização. É suficiente para um diagnóstico rápido, mas a sincronização não é necessária ao realizar uma análise completa do sinal. Então, vou desligar a bomba de combustível, pois é bastante problemático acessar os injetores de combustível. Para fazer isso, vou remover o fusível da bomba de combustível. Agora vou ligar o motor e esperar até que o combustível restante no sistema acabe. Também vou dar partida no motor para consumir o combustível que está no tubo de distribuição. Foi. Assim que impedi o motor de ligar. Agora, realize o teste nessa sequência. Primeiro, diminua a sensibilidade da faixa de entrada do canal 1. Isso é necessário porque a amplitude da ondulação da pressão no coletor de admissão é muito maior durante a partida do que na marcha lenta. Em seguida, desative as configurações de sincronização automática. Por fim, inicie a gravação e dê a partida no motor. Pare a gravação. O teste terminou. Agora podemos analisar os sinais. Resumindo, eu dei a vocês um esboço de como conectar os sensores ao motor. Nos próximos vídeos, vou falar sobre técnicas de análise de forma de onda. Após a realização do teste, lembre-se de desmontar todos os sensores e recolocar os tubos em sua posição inicial. Obrigado por assistir. Boa sorte com o diagnóstico. E recolocar os tubos em sua posição inicial. Obrigado por assistir.